Iniciando então aqui o nosso trabalho de hoje, estudo da Revista Espírita, iniciando o mês de junho de 1860. Hoje nós vamos nos dedicar ao estudo do Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou aos boletins da querida sociedade. Muito bem, vamos lá. Nós finalizamos então, lendo aqui diversas comunicações espontâneas, né, no mês de maio, trazendo para nós aqui diversas orientações, né? E agora a gente começa então esse mês de junho. Logo de início, né, bacana que na Revista Espírita a gente vai acompanhando não apenas, né, o desenvolvimento da doutrina espírita, mas a própria trajetória de Kardec, da sociedade, das bases institucionais do espiritismo, né? Então nós iniciamos aqui nesse nosso encontro de hoje. Mas sabe que ela deu uma contraída muito grande, né, Brás? Porque se fala muito pouco hoje sobre o espiritismo na própria França entre os franceses, né? Hoje nós temos muitos grupos que fazem a divulgação do espiritismo, mas não é com essa proporção que nós gostaríamos ou que nós imaginamos, né? Pois é, acabou ali voltando para outras ideias, né? Mas logo no início, nós temos aqui então, a partir um aviso, né, que Kardec coloca, a partir do dia 15 de julho próximo, o escritório da Revista Espírita e o domicílio particular do Sr. Allan Kardec serão transferidos para a rua Saint-Anne, 58, passagem Saint-Anne. Então aqui só uma observação administrativa e ao mesmo tempo pessoal de Kardec. Muito bem. O Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós estamos aqui então numa sexta-feira, 4 de maio de 1860, sessão particular. Lembrando que os boletins publicados no mês da Revista Espírita fazem referência ao mês anterior, né? Então aqui sessão particular. Portanto, somente aqui tratando agora de questões mais íntimas da sociedade sem a presença de visitantes. Bom dia, Marião. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 17 de abril. Por sugestão e proposta da comissão, e após a leitura da ata, a sociedade admite no número de sócios livres: primeiro, Sr. Aquile, empregado em Paris, e depois o Sr. Serge, de Moscou. Comunicações diversas. Carta da Sra. P., médium de Rouen, dizendo que vários espíritos sofredores evocados na sociedade foram procurá-la espontaneamente para agradecer as preces que ela fez por eles. Desde que ela recuperou a sua faculdade mediúnica, só tem tido trabalho com espíritos sofredores. Foi-lhe dito que sua missão era principalmente a de ajudá-la em seu alívio. Bom dia, Gilda. Então, nesse início, logo nessa primeira comunicação, aqui a sessão Comunicações Diversas, né? A senhora P., então, participando das atividades da sociedade, então passaram, né, os espíritos então passaram a visitá-la, levando o agradecimento das preces que foram feitas. Foi colocado que desde que ela recuperou a faculdade mediúnica, provavelmente ali por alguma doença, alguma interrupção que ela teve, ela tem tido esse trabalho com sofredores e foi dito para ela que essa era a sua principal missão. Aí nós lembramos do estudo que nós fizemos lá do Pinga-Fogo, do segundo Pinga-Fogo, do plantão de respostas, né? Em que perguntaram para o Chico se um médium que trabalha com espíritos sofredores ou espíritos obsessores seria um médium que apresentava uma baixa vibração. E aí o Chico lembrou que não. Cada médium
tem o seu trabalho, né? Então não é o médium de gabinete e nem o médium que trabalha com obsessão, não é um melhor do que o outro, porque cada médium tem ali as suas características e as suas necessidades de trabalho. Então, inclusive há médiums, né, que para trabalhar, por exemplo, com obsessores ou com suicidas, são médiums que precisam de um equilíbrio muito grande para poder lidar com essas vibrações ainda tão densas e muitas vezes tão perturbadas, né, como chegam desses espíritos, como as que chegam desses espíritos. Então aqui foi dito então que essa senhora teriam como missão ajudá-los em seu alívio. Então era a missão dela. Então isso não mostra que o médium melhor ou o médium pior. Então o médium, por exemplo, que recebe comunicação de mentores, não faz dele melhor do que o médium que trabalha com obsessores. Cada médium, então, mais uma vez, tem aí as suas características de trabalho e, naturalmente, também, né, as suas características fluídicas, as suas características mentais para poder lidar com cada tipo de atividade. Segundo, leitura, isso é uma ideia naturalmente bem generalizada, né? Leitura de um ditado espontâneo sobre vaidade, obtido pela senhora Lesk. Aqui Kardec coloca Lesk em abreviação, né? Porque lembra, né? Ele chegou a comentar sobre isso, a necessidade de preservar, né, a identidade das pessoas que participavam da sociedade, porque algumas se incomodavam, né, pelo fato de ficarem constrangidas no meio social, na família. Então alguns não tinham qualquer constrangimento e naquela época alguns ali preferiram manter esse anonimato, principalmente na Revista Espírita, que era um veículo de comunicação pública, né? Então, essa mensagem vaidade obtida pela senhora Lesk, médium, membro da sociedade da parte de seu espírito familiar. Publicado adiante, então veremos mais à frente. Carta do senhor Bernardac, datada de Bruxelas, contendo uma comunicação por ele obtida sobre a teoria da formação da Terra pela incrustação de vários corpos planetários e o estado de catalepsia em que se encontram seus primeiros habitantes e os demais seres vivos. Tal comunicação ocorreu a propósito de um fenômeno de catalepsia voluntário que se teria produzido com alguns habitantes da Índia e do interior da África. Antes de nós entrarmos nessa parte, essa teoria da incrustação, Kardec fala bastante sobre ela. Falou já aqui na Revista Espírita, fala sobre ela também no livro A Gênese, mostrando que era a Terra e mais 4 outros planetas. Esses planetas, então, 3 se juntaram com a Terra, inclusive levantava a possibilidade desses planetas terem um grau de consciência, e a Lua, não aceitando, então, ficou do lado de fora. E aí, então, juntaram 4 corpos e mais a Lua, que ficou ali orbitando esse novo planeta. Bom dia, Didima. E aí, então, nós já vimos, né, Kardec faz a contestação, depois no livro A Gênese, com outros indícios, né, das ciências, da própria astronomia, né, falando sobre como aconteceu a formação do nosso planeta, e aí, então, né, descartando essa teoria da incrustação. Então ele traz ali um comentário bastante breve sobre essa teoria, lá na Gênese, e aqui então esse senhor Bernardac traz essas informações. E mais ainda, né, olha a ideia, né, que inclusive Kardec comenta sobre isso, que quando esses planetas então se juntaram com a Terra para formar esse novo planeta, os habitantes estavam no estado de catalepsia, portanto estavam adormecidos ali, né? E depois, então, eles despertaram. Foi assim que a vida surgiu no nosso planeta. Então, uma ideia bem fantasiosa, assim como também os demais seres vivos. Muito bem. Tal comunicação ocorreu a propósito de um fenômeno de catalepsia voluntário que se teria produzido com alguns habitantes da Índia e do interior da África. O fenômeno, observem que curioso isso, o fenômeno consiste no fato de certos indivíduos se fazerem enterrar vivos mediante pagamento em dinheiro e retornarem à vida vários meses depois, após serem retirados do sepulcro.
Então, esse fato, né, chegou até ali na Europa, né, falando na África em especial, o pessoal que pagava, bom dia André, pagava para ser enterrado vivo, ou seja, eles provocavam em si próprio esse alto transe, ficavam em catalepsia, pagavam para serem sepultados, e depois de alguns meses eles despertavam. E depois, então, eram retirados do sepulcro ali, e aí despertavam e davam continuidade à vida. Né? O senhor Arnaud Da, aqui não fala o nome dele, né? Membro da sociedade, antigo amigo e conselheiro do finado rei da Abissínia, e que residiu muito tempo naquele país, cita dois fatos de seu conhecimento, um dos quais ocorreu na Inglaterra e outro na Índia, e que parecem confirmar a possibilidade da catalepsia voluntária de curta duração. Mas declara jamais ter conhecido fatos de natureza semelhante aos citados pelo Sr. Bernardac, estando o Sr. D familiarizado com a língua e os costumes daquele país, que observou como homem de ciência, seria surpreendente que fatos tão extraordinários assim não tivessem chegado ao seu conhecimento, de onde se pode supor que tenha havido exagero. Então, a gente lembra o Sr. Bernardac, trazendo aqui então, né, essa comunicação obtida por ele, e também por causa dessa história que falavam que na África acontecia então esse tipo de situação. Aqui Kardec só menciona, ele não aprofunda. Estudos. Primeiro, pergunta sobre a possibilidade de ser feita uma nova evocação do Sr. Rully Louis, morto no hospital do Val-de-Grâce em condições excepcionais e já evocado em 24 de fevereiro. E a história dele foi publicada no mês de abril, a gente vai dar uma lidinha rápida lá também. O pedido é motivado pela presença de uma pessoa de sua família, que nela tem grande interesse e, além disso, pelo desejo de avaliar os progressos que ele realizou depois. São Luís responde que o espírito prefere ser chamado numa sessão íntima. Vamos rapidamente aqui para a gente ver um pouquinho da história dele, né? Então ele traz para nós aqui essa comunicação, então, ela foi obtida no boletim de 24 de fevereiro de 1860 e fazia a seguinte referência. Está aqui. Evocação do Sr. Rully Louis, falecido em 30 de janeiro último, no Hospital Val-de-Grâce, em consequência de um câncer que lhe havia destruído parte da face e do maxilar. Essa evocação foi feita conforme o desejo de um de seus amigos presente à sessão e de uma pessoa da família. É instrutiva principalmente do ponto de vista da modificação das ideias após a morte, considerando-se que em vida o Sr. C professava abertamente o materialismo. Então, inicialmente, quiseram fazer essa evocação de um espírito que era materialista, que era ateu, portanto, e que tinha passado por essa situação tão problemática de um câncer, né, de face e do maxilar. Então eles queriam saber qual era a opinião dele. Mas depois aqui no mês de junho, no boletim do mês de maio, portanto, ele foi morto no hospital, tal, em condições excepcionais. O pedido para essa nova evocação é motivado pela presença de uma pessoa de sua família, que nela tem grande interesse e, além disso, pelo desejo de avaliar os progressos que ele realizou. E aí, então, ele prefere ser evocado numa sessão íntima. Né? Então, é interessante a gente ver esse espírito investigativo de Kardec e também da própria sociedade,
de conhecer a história de espíritos em condições absolutamente comuns. Porque muitas vezes se pensa, né, em personalidades, né, aqueles espíritos que têm histórias para contar para o mundo todo, né, e a gente percebe que as histórias mais interessantes acontecem na vida comum das pessoas. Porque para personalidades é muito mais uma curiosidade mórbida que nós temos, enquanto que histórias comuns mostram realmente o mundo espiritual por aquilo que ele é. Porque o mundo espiritual não é formado por personalidades, ele é formado por espíritos, né? E há espíritos, sem dúvida, que tiveram destaque na nossa sociedade, mas a gente vai encontrar, vai conseguir elaborar o perfil do plano espiritual através da soma do depoimento de espíritos que viveram de uma forma comum aqui no nosso mundo, chegaram no mundo espiritual, encontraram um outro ambiente e vão então se desenvolvendo. Então é mais ou menos o que a gente vivencia, inclusive, no nosso estudo, quando nós temos aqui os depoimentos espontâneos de muitos amigos que vêm trazer um pouco, né, da sua visão do mundo espiritual, das suas experiências. A gente vai então construindo esse grande quebra-cabeça, percebendo principalmente essa visão do mundo moral, e não do mundo estrutural do plano espiritual, como a gente imagina, né? Mas do mundo moral, assim como Kardec elaborou também lá no livro O Céu e o Inferno, aquela somatória, né, com várias e várias histórias de espíritos nas mais variadas condições, porque aí sim a gente consegue estabelecer, por exemplo, fazer uma relação entre aquilo que o espírito viveu aqui no mundo material e aquilo que o espírito vive no mundo espiritual. Dudu colocou esse espírito corriqueiro, né, que tem muito a contar, né, aquele que é conhecido, já muito se sabe, até porque também, Dudu, as perguntas que se fazem a espíritos que foram personalidades, espíritos famosos, são perguntas muito mais, né, de programas de fofoca do que perguntas instrutivas. Enquanto que esses espíritos comuns, esses espíritos que contam ali as suas histórias do cotidiano, é ali que a gente vai contando, né, juntando ali elementos muito importantes para a gente ver a realidade do plano espiritual. Kardec é muito sucinto em sua relação com os espíritos, né? Ele era um gênio nessa parte. É claro que aqui a gente vê na Revista Espírita, trazendo aqui pequenos detalhes, mas é bacana a gente ler as entrevistas que ele faz, e nós vimos aqui algumas entrevistas que chegam ali a 70, 80 perguntas que ele faz para o espírito. Então, realmente, ali ele é bastante perspicaz no seu trabalho, e isso mostra também o interesse que ele tem no aprendizado, e não o interesse em questões banais, né, que nós, infelizmente, ainda valorizamos. Depois, então, aqui a segunda pergunta que é feita nessa sessão, deixa eu pegar aqui, na sessão Estudos. A primeira, então, foi essa evocação do senhor Holy Louis C. E aí depois, então, aqui, segunda pergunta. Perguntas sobre a teoria da formação da Terra pela incrustação e o estado cataléptico dos seres vivos em sua origem, a propósito da comunicação do Sr. Bernadac. Numerosas observações são feitas sobre o assunto por vários membros. Então a gente lembra que enquanto uma ciência não é desenvolvida, aqueles que se interessam em investigá-la vão apresentando teorias, muitas vezes teorias bastante fantasiosas, né? E nós hoje podemos dizer que elas são fantasiosas porque a nossa ciência já evoluiu. Mas se nós estamos vivendo um campo desconhecido, aí então nós vamos elaborar as nossas teorias. Por exemplo, algo bastante comum, aquilo que o mundo, por exemplo, não compreende, a respeito da própria morte. Quais são as teorias que são apresentadas ou as interpretações que são feitas pela ciência, pelas diversas religiões, sobre a vida depois da morte física? Alguns vão apresentar teoria que não conhecem, dizendo que não existe mais nada. Outros vão falar dos ambientes no plano espiritual com as mais variadas características. A doutrina espírita tem ali, né, um caminho muito mais sólido, né, pela possibilidade de trazer essa investigação através da comunicação direta
com o plano espiritual, mas para quem não tem essa comunicação, vai elaborar suas teorias baseadas em suas crenças. Então, nessa época, quando a ciência não tinha essa compreensão sobre a formação do nosso mundo, isso porque, lembrando que quando nós falamos dos séculos XVIII, séculos XIX, quando muitas ciências começaram a se formar, nós lembramos que os naturalistas, que eram aqueles pesquisadores, aqueles interessados em conhecer o mundo natural, eles então faziam suas viagens e apresentavam suas observações sem uma fundamentação científica. Então, enquanto os naturalistas se aventuravam, como foi o caso de Alfred Wallace, como foi o caso de Charles Darwin e outros tantos naturalistas, hoje, naquela época, eles, por gostar do mundo natural, eles se dedicavam a esse estudo. Então, nós tínhamos ali aqueles naturalistas que gostavam de apreciar os animais, como era o caso de Darwin. Nós tínhamos aqueles que gostavam de estudar a natureza, nós tínhamos aqueles que gostavam de estudar a estrutura do planeta. Agora não, agora nós temos daquelas histórias dos naturalistas, tanto que esse é um nome que na atualidade a gente nem usa mais. Quando você vai fazer ali uma faculdade, por exemplo, em que você se interessa pela natureza, você vai fazer dentro de um campo específico. Você vai fazer geologia, você vai fazer biologia, você vai fazer zootecnia, e você começa a fazer ali as mais variadas especializações focadas num determinado tema da nossa natureza. Tamanha a abrangência e a profundidade que hoje nós temos nesses estudos. Mas naquela época o naturalista era o faz tudo. Ele gostava da natureza, então estudava tudo. Então a geologia era uma ciência que não estava ainda estabelecida. Então você não tinha elementos científicos para você falar sobre a natureza das rochas, para você falar sobre a natureza da formação do nosso planeta, da química, da física, enfim. Então essa teoria da incrustação, que hoje para nós é uma fantasia daquela época, para eles naquela época era o máximo que eles podiam fazer, já que não se tinha uma base científica, uma base mais técnica. Então é muito natural que eles apresentassem. Então para nós hoje, 150, 200 anos depois, dizendo que eles estavam equivocados, é a mesma coisa que eu falei para vocês. De você dizer assim, bom, o que acontece depois que o corpo físico morre? Eles estão apresentando teorias. Daqui a 200 anos, quando nós entendermos o mundo espiritual por essa perspectiva mais técnica, não é uma questão de fé, mas por uma questão mais técnica, nós veremos a mesma coisa das pessoas no início do século XX. Quando nós vamos olhar e pensar assim, poxa, eles acreditavam no paraíso naquela época, olha que coisa mais fantasiosa. Exatamente porque é o máximo que se tem. E a gente pode até, inclusive, ir um pouco mais além, falar, por exemplo, sobre a vida fora do nosso planeta. Quais são as teorias atuais a respeito da vida alienígena? Aí nós vamos assistir os filmes de terror, os filmes de ficção, aqueles que trazem depoimentos esquisitos, de abduções e tudo mais. E daqui a 200 anos, qual vai ser exatamente a visão que nós teremos dessa realidade? Então, enquanto não se tem alguma coisa sólida, nós apresentamos as nossas teorias. Há aquelas que são mais racionais e aquelas que são mais fantasiosas. Edivaldo, bom dia. Terceiro, estudo sobre o fenômeno relatado na última sessão de um cão que reconhece seu dono evocado. O espírito Charlet intervém espontaneamente na questão e desenvolve uma teoria da qual ressalta a possibilidade do fato. Então, aqui publicada adiante, vai ser então aqui essa comunicação interessante de um cachorro reconhecendo aquele que foi o seu tutor, como é o nome que nós damos hoje. Esse tutor é evocado, ou seja, se manifestando como espírito. Você vai virar astronauta, Dudu, é isso que você quer dizer? Porque daqui a 200 anos talvez a gente chegue até lá como astronautas e tal, Porque como espíritos ainda a gente vai demorar um bocado, Pode botar mais 200 vezes 200 aí. Mas está valendo, a esperança é a última que morre.
Vamos lá, bom dia, dona Miriam. Próximo boletim, sexta-feira, 11 de maio, 1860, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 4 de maio. Comunicações diversas. Pois é, aqui no meu bairro tem várias capelas, viu, Edvaldo? É assim que a gente pensa também, né? Todo mundo tem a esperança de ter aquela elevação espiritual, mas de repente a gente está ainda muito preso aqui, né? Ainda está longe de chegar nesse mundo tão saudoso para muitos, né? Então, primeiro, carta do Sr. Rabash, escrita em Liverpool, ou Rabaque, né, dependendo da pronúncia, na qual relata uma comunicação espontânea que lhe foi dada por Adam Smith, sem que a tivesse provocado. Aqui, pessoal, merece uma atenção essa comunicação que foi apresentada, porque ela vai trazer para nós uma reflexão bastante profunda. Muito bem, então o Sr. Rabaque, escrito em Liverpool, relata uma comunicação espontânea trazida por Adam Smith, sem que a tivesse provocado. A gente lembra que Adam Smith ele foi, né, um grande filósofo, economista, dentre os iluministas, né, dentre os enciclopedistas, e ele foi um grande teórico, né, da economia naquele período do século XVII, século XVIII, século XIX. A gente vai ver o desdobramento interessante dessa comunicação. Então vamos lá, continuando. Depois a entrevista que se segue, na qual as respostas foram dadas em inglês, enquanto as perguntas eram feitas em francês. Nessa entrevista, Adam Smith critica o ponto de vista que serviu de base ao seu sistema econômico. Diz ele que se hoje escrevesse o seu livro Sentimentos Morais, daria a estes, por princípio, a consciência inata, tendo por móvel especial o amor. Vamos então desenvolver esse raciocínio. Primeiro vamos conhecer aqui um pouquinho quem foi Adam Smith. Peguei aqui, né, no todamatéria.com.br. Adam Smith, ele viveu entre 1723 e 1790, portanto, o século XVIII. Foi um economista e filósofo social do iluminismo escocês e é considerado o pai da economia moderna. Abordou questões como crescimento econômico, ética, educação, divisão do trabalho, livre concorrência, evolução social, etc. Ou seja, temas muito interessantes. Com toda certeza esse tema é muito estudado, né, nas faculdades, né, de economia, administração, por exemplo. Passando um pouco aqui da sua biografia, vamos direto aqui para a influência intelectual. Importante a gente conhecer Adam Smith para depois conversar sobre ele, né? Uma das grandes influências do pensamento de Adam Smith foi o pensamento do filósofo escocês David Hume. Para Hume, havia uma relação entre moral natural baseada no impulso egoísta e no altruísmo. Mais do que a bondade, o que levava o ser humano a agir corretamente era a sobrevivência. Olha só, a moral natural baseada no impulso egoísta e no altruísmo. Então ele já dizia que o homem, né, ele age muito mais corretamente quando ele visa a sua própria sobrevivência do que quando ele se dedica a uma causa nobre, uma causa coletiva, quando ele ainda não tem essa competência. Então ele continua. Curiosamente, isso era positivo, pois ao pensar em si mesmo, por várias vezes, o indivíduo terminava por beneficiar seu entorno. Então, é exatamente aí que coloca para nós essa visão que muitas pessoas, por exemplo, uma pessoa cria uma empresa. Então ele criou ali uma loja, criou um mercadinho, criou ali uma agência, e ele está visando, na verdade, o seu sucesso pessoal. Ele quer ter ali uma estrutura econômica, ele quer ter, né, uma tranquilidade financeira, ele quer ter ali alguns confortos, alguns prazeres e tudo mais, e sem se dar conta, a sua empresa
está empregando outras pessoas, está movimentando a economia, gerando recursos para o Estado. Mas quando ele criou essa empresa, ele não pensou assim, bom, quando eu crescer eu quero ser um empresário, eu quero empregar várias pessoas para várias famílias terem conforto, eu quero ser assim, um verdadeiro patriota contribuindo para o meu país. Ninguém pensa isso. Ele escolhe a profissão que vai dar dinheiro para ele. E era exatamente o que Adam Smith pensava naquela época. Né? Por exemplo, né? Então aqui, né? Adam Smith, então, ele colocou, né? Ele publica a Teoria dos Sentimentos Morais. Nessa obra, ele analisa criticamente a moral do seu tempo e a natureza humana, buscando entender suas motivações para atuar na sociedade. E aqui, então, uma das principais obras dele, Teoria dos Sentimentos Morais, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Aqui esse livro é mais conhecido como Riqueza das Nações. Ensaios sobre temas filosóficos. Bom, esse aqui foi Adam Smith, então tem outras coisas interessantes aqui sobre ele, que não interessa para nós agora. Mas o que eu queria passar para vocês é o seguinte. Nessa comunicação, foi colocado aqui para nós, né, aqui no final. Nessa entrevista, Adam Smith critica o ponto de vista que serviu de base ao seu sistema econômico. Diz ele que se hoje escrevesse o seu livro Sentimentos Morais, daria a estes, por princípio, a consciência inata, tendo por base especial o amor. Enquanto ele falava daquela moral natural baseada no egoísmo e no altruísmo, agora ele falaria sobre a consciência inata do indivíduo, da sua necessidade evolutiva e também o móvel especial de criar essa empresa baseado no amor. Isso tudo mostra o seguinte, qual é a base, né, qual é a ideia dessas reflexões? É que o espírito, quando ele está no mundo espiritual, ele começa a fazer uma análise sobre a sua própria obra. E aí então ele começa a fazer algumas ponderações, que quando ele era encarnado, ele tinha uma visão influenciada pelo mundo, uma visão influenciada pela sociedade, pelas suas próprias ideias. Quando ele desencarna, ele começa a olhar tudo aquilo que ele viveu por uma perspectiva mais elevada. E para esses casos em que esses espíritos tiveram ali uma participação relevante na sociedade, marcaram os seus nomes, né, com seus trabalhos, com seu intelecto, com seus valores, ele então no mundo espiritual ele começa a se autoanalisar. E aí, como foi colocado, ele fez uma crítica do ponto de vista daquilo que ele mesmo criou. E nós tivemos algo semelhante com relação a Voltaire. Lá nós tivemos, né, aquele estudo sobre as reflexões de Voltaire. E ali ele se criticava também, que embora ele fosse tivesse ali a sua religião, ele era um homem muito revoltado com a vida. E depois, quando ele desencarnou, ele começou a dizer, nossa, eu fiz muita coisa errada. E nós fizemos um estudo de algo um pouco mais problemático, até mesmo do escritor, deixa eu pegar aqui o nome dele completo, é o Goethe, né? Mas é Goethe. Mas aqui o nome dele é Johann Wolfgang Goethe. Né? Ele foi um romancista e ele então, ele era alemão e ele tinha ali uma rixa muito interessante, né? Naquela época já existia aquela rixa entre alemães e franceses, né? Em virtude de conflitos territoriais que existiam há muito tempo. Ele viveu entre 1749 e 1832, né? Um dos maiores nomes da literatura alemã. E ele escreveu, talvez um dos seus livros mais reconhecidos, mais famosos, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nós já estudamos sobre ele, mas só para a gente lembrar aqui rapidamente, diz assim, um resumo, né? Uma sinopse aqui do tema, do livro. Romance epistolar em que o jovem Werther conta ao amigo Wilhelm a história de seu amor impossível pela bela Charlotte, prometida em casamento para outro. De temperamento sensível e artístico, ele não consegue esquecê-la e no final acaba se suicidando com um tiro de pistola na cabeça. Quando lançado na Europa, o livro inspirou uma leva de jovens leitores que passaram a se vestir como protagonista,
atribuiu-se a ele uma onda de suicídios na época. Dizem que a história surgiu a partir de uma paixão não correspondida por Goethe, que afirmou ter matado Werther para poder sobreviver. Então, quando Goethe escreveu esse livro, e ele acabou se tornando uma referência problemática, porque aquilo que Goethe fez com relação ao suicídio foi mais ou menos aquilo que Shakespeare fez com relação a Romeu e Julieta. Quando então ele começou, através dessa peça que ele escreveu, né, o Shakespeare, mostrando a história de dois jovens num amor impossível, que vale a pena morrer por amor. E aí muitos jovens também foram inspirados nisso. Mas Goethe aqui ele acabou depois se comunicando aqui na sociedade. Eu peguei aqui para nós, né, na Revista Espírita no mês de junho de 1859, que Kardec, então, assim que fez a evocação dele, está aqui a evocação, né, o título é Goethe, Sociedade de Paris, 25 de março. Em que situação vos encontrais como espírito errante? Como espírito errante ou encarnado? Essa pergunta foi muito mais provocativa para saber de que forma que o espírito se enxerga, como um espírito desencarnado ou espírito que se acha ainda encarnado. Ele responde, errante. Sois mais feliz do que quando vivo? Sim, pois me desembaracei do corpo grosseiro e percebo o que antes não via. Parece-me que em vida não tinhais uma situação infeliz. Em que consiste a superioridade de vossa situação atual? Acabo de dizê-lo. Vós, adeptos do Espiritismo, deveis compreender essa situação. Então aqui a resposta dele é, né, ele se sente melhor agora desencarnado porque ele estava desembaraçado do corpo grosseiro. E aí Kardec, quando pergunta que ele não tinha uma vida tão ruim assim, aí ele dá aquela resposta, né, dizendo que entendeu, né, o significado, porque o espírito desencarnado sempre vai ter uma vida melhor. Né? Depois, avançando um pouco mais, Kardec fala sobre Fausto, um livro, né, que ele escreveu, que virou uma peça, que acabou virando também música, né, inclusive tem até um filme chamado Fausto, que fala sobre a influência espiritual. Mas aqui a parte interessante é que nós temos aqui na pergunta número 12, Kardec pergunta assim para ele, que pensais de Werther? Hoje eu lhe censuro o desfecho. Vejam que quando ele escreveu como encarnado, aquilo foi um grande sucesso. Como desencarnado, ele percebe a influência que a história dele gerou no mundo e os problemas que isso acabou gerando, e agora, como desencarnado, ele tem consciência, né, do desfecho do livro e do efeito negativo. Kardec continua. Essa obra não teria feito muito mal ao exaltar as paixões? Fez e causou desgraças. Foi a causa de muitos suicídios. Sois responsáveis por isso? Sois responsável por isso? Se houve uma influência nociva espalhada por mim, é por isso mesmo que ainda sofro e disso me arrependo. Então, nessas respostas mostram, assim como Adam Smith, que teve, claro, né, uma circunstância diferente. Adam Smith era um filósofo, era um economista, e ele fazia uma análise sobre o desenvolvimento do nosso mundo pela perspectiva como encarnado, porque ele estava envolvido nas situações, e depois como desencarnado. Werther era um romancista, um escritor. Ele emitiu as suas ideias, trouxe ali as suas fantasias, né, que, como a gente viu ali, acham que ele matou Werther para que ele pudesse sobreviver pelas suas angústias. Então ele transferiu para esse livro os seus conflitos íntimos e acabou gerando um grande prejuízo para a sociedade. Mas depois de desencarnado ele fez uma avaliação. E aí então nós podemos perceber que isso, falando com Adam Smith, que teve uma influência, com Goethe, que teve outra influência, com Voltaire, que teve outra influência, nós podemos pensar aqui em tudo que a gente faz. Esse arrependimento que nós temos, né, o espírito quando ele desencarna, ele faz uma revista da sua história, das suas ações, por mais simples que sejam, ele vai começar a refletir sobre a sua relação com a família, a sua relação com o apego, com as paixões, com os vícios,
E isso é muito importante porque nós vamos perceber a transformação que cada indivíduo sofre quando chega no plano espiritual e passa pelo despertar de consciência. Porque há aqueles que não despertam, há aqueles que continuam convictos naquela mesma posição. Mas aquele que olha para trás e faz uma reflexão e muitas vezes sofre pelo efeito das suas ações, efeitos negativos, aí então vem o arrependimento, a expiação e depois a reparação, como nós estudamos. Por isso que eu gostei bastante dessa carta do Sr. Rabash, que falava sobre Adam Smith, que na hora que eu fiz a leitura, rapidamente eu já me lembrei de Werther, e já me lembrei de Voltaire. E a gente poderia colocar, por exemplo, né, se Napoleão fosse evocado e trouxesse uma comunicação, de que forma que ele analisaria as próprias ações. Falo de Napoleão, que era contemporâneo de Kardec, e que tinha uma missão muito importante, que era transformar o sistema administrativo da Europa. E, na verdade, ele promoveu essa transformação, acabando com a monarquia, né, com aquele sistema absolutista, mas depois acabou se tornando um imperador e ditador e conquistador, trazendo ali um grande prejuízo para a Europa com as suas ações. Então mostra ali a visão que cada um tem. Mas é mais interessante quando a gente percebe esses teóricos, esses filósofos, pensadores, que modificam as suas ideias, ideias que foram influenciadoras. Avançando um pouco mais, segunda carta do Sr. Bernardac, aquele que fala sobre a catalepsia e também sobre a incrustação, completando comunicações obtidas sobre a catalepsia. Nota, Kardec coloca, numa sessão particular, interrogado quanto ao valor das comunicações, São Luís lhes confirma várias partes, mas acrescenta por intermédio do Sr. T. Médium. Então São Luís responde a respeito, né? Bom fim de semana, Edivaldo. Então aqui São Luís responde a respeito das comunicações recebidas então pelo Sr. Bernardac. Diz assim São Luís: podeis estudar essas coisas, ou seja, catalepsia, incrustação e tal. Podeis estudar essas coisas, mas vos aconselho a não publicar nada. São necessários muitos outros documentos que vos serão fornecidos mais tarde, e que as circunstâncias trarão. Publicando-as agora, correis o risco de cometer graves erros, que mais tarde sereis obrigados a reconsiderar, o que seria muito desagradável e prejudicaria o espiritismo. Ou seja, né, você publica ideias fantasiosas, depois fica muito mais complicado você ter que se apresentar de novo e ter que corrigir tudo isso, né? Então vale muito mais a pena a prudência para você enviar informações tão sólidas quanto possível, do que ficar lançando ideias simplesmente porque elas vão surgindo. Então há necessidade desse filtro, né, dessa filtragem, para evitar esse tipo de constrangimento. Sede, pois, muito prudentes no que diz respeito às teorias científicas, pois é principalmente aí que deveis temer os espíritos impostores e pseudo-sábios. Lembrai-vos do que vos tem sido dito muitas vezes. Os espíritos não têm a missão de vos trazer a ciência acabada, que deve ser fruto do trabalho e do gênio humano, nem de levantar todos os véus antes que o tempo tenha chegado. Aqui a gente já pode fazer uma comparação até com o nosso contexto atual, né? Não seria mais fácil se os espíritos simplesmente trouxessem uma fórmula de uma vacina imbatível para acabar com a pandemia? E a resposta é: isso deve ser fruto do nosso trabalho. Mudança de comportamento no que diz respeito às ações sanitárias, mudança de comportamento dentro dos valores morais da sociedade, desenvolvimento científico, tecnológico, para que a gente possa encontrar as respostas. Se os espíritos simplesmente trouxessem tudo para nós, nós não teríamos qualquer preocupação em desenvolver os nossos raciocínios. Até porque a gente lembra, quando você traz uma fórmula pronta, todo o processo para gerar essa fórmula acabou sendo ignorado.
E, portanto, se você não consegue construir uma teoria para chegar na fórmula final, essa teoria vai fazer falta, né, em muitos outros processos para o desenvolvimento científico e intelectual da humanidade. Então, por isso, é um trabalho nosso, um trabalho do esforço e do gênio humano. E continua. Tratai, sobretudo, de melhorar-vos, eis o essencial. Deus levará em conta o vosso bom coração e a vossa humildade, do que um ser no qual a curiosidade muitas vezes detém a maior parte. É praticando as suas leis, praticando-as, entendei bem, que mereceis ser favorecidos pelas comunicações dos espíritos verdadeiramente superiores que jamais enganam. Então é praticando as leis, né? Isso serve para nós, inclusive, né? Praticando essas leis através do trabalho, do esforço, é que nós mereceremos ser favorecidos pelas comunicações desses espíritos amigos, né? Então, essa é uma ordem geral, digamos assim. Bom dia, professor. Manda, Dudu. Não se pode ignorar a profundeza e alta sabedoria desses conselhos. Essa linguagem, ao mesmo tempo simples e sublime, marcada de extrema benevolência, contrasta singularmente com o tom altivo e categórico ou a jactância dos espíritos que querem impor-se. Então aqui, uma orientação para que, né, Kardec fique muito atento à linguagem, aos objetivos das comunicações. Trouxe para nós aqui uma mensagem, vamos lá, muito obrigado pela contribuição, né? Serron, então muito obrigado pela participação, seja sempre bem-vindo. Diz assim para nós: cuidado com as suas guerras internas, com suas batalhas diárias. O teu gatilho está sempre acionado a conter pensamentos errôneos, trazendo a situação da imoralidade. Os canhões direcionados a alguns e a ti mesmo, suas trincheiras estão fechadas e escondidas dentro da sua consciência. O mal pode estar sendo desenvolvido o tempo todo dentro de você, mas o bem será o maior sentido daquele que quer trazer o melhor à sua vida futura. Pois ontem tu não foi aquele que queria ser. Tu fostes a bala perdida no tempo que de sobra você teve para renunciar às coisas que a vida que tiveste seria muito melhor se tu não armasse do jeito que você se armou. Tem a melhor forma de usar as suas armas internas, escondendo as balas, a sua munição para que a sua intuição não possa chegar ao limite que não se pode mostrar nessa vida. Esqueça da vida que passou. Aquela foi a de antes, a de hoje é diferente. E muito da que tu mostraste. Nascemos, disse eu, reencarnamos para sempre estar desarmados conosco e com o próximo. E assim a vida daquele que precisa melhorar pode sim trazer das suas trincheiras internas o melhor e deixar para trás o que não te interessa mais aqui. E assim a sua guerra interna terá a paz necessária para uma paz serena, tranquila nos dias de hoje, pois o depois você ainda não sabe o que virá. Construa a sua melhor vida, desarmado, sem a munição, sem a bala que fere. Seja o bem maior na sua verdadeira imagem de agora. Então, Serron trazendo para nós aqui essa mensagem, né, com uma analogia bastante interessante, né, bastante bacana, até porque ontem mesmo nós falamos sobre esse tema, que falava sobre guerras e tudo mais, né? Hoje nós temos ali, né, os canhões, as balas, as trincheiras, mostrando para nós tudo aquilo que no passado, infelizmente, nós usamos de uma forma equivocada, né, por um personalismo, por um egoísmo, por uma imaturidade, e hoje nós temos a oportunidade de seguir em frente. E nós vimos aqui exatamente fazendo essa comparação com aquilo, né, que esses nossos, com essas nossas personagens, né, olhavam para si próprias, né, muitas vezes como encarnados tinham uma visão, depois de desencarnados traziam uma visão muito mais elevada, muito mais ampla, né, e para isso muitos deles acabaram passando por experiências muito difíceis até despertar da consciência. E hoje nós temos, através desses nossos estudos
dessas tantas instruções que procuram sempre expandir a nossa visão para a nossa realidade espiritual, nós podemos fazer isso já agora, para quando chegar no futuro não ter aquele arrependimento de olhar para trás, né, e perceber que perdeu tempo, como o irmão Sidofo nos diz, e nós olhamos para trás e percebemos então o trabalho que começou a ser feito de uma forma bastante tímida, digamos assim, mas que depois ela foi se desenvolvendo. Então é bem interessante essa visão de um espírito que viveu, né, um espírito que viveu sua vida, vivendo ali o dia a dia, o cotidiano, né, aqui no mundo material, e a visão diferenciada daquele espírito que chegou no mundo espiritual, trazendo, por exemplo, conhecimento espírita, e olhar para trás e percebeu que durante a sua trajetória procurava pôr em prática esses mesmos valores. Então, como é colocado para nós, né? Construir sua vida, melhor sua vida, desarmado e sem munição. E sem a bala que fere, porque lá em cima a gente viu dessas batalhas diárias, né, desse gatilho, né, que os pensamentos equivocados. Hoje nós podemos fazer esse processo de autoeducação de uma forma muito mais efetiva. Ou seja, né, usando aqui o comparativo, né, com esse trabalho de imunização que nós temos no nosso mundo hoje, né, em busca da proteção contra a pandemia, hoje nós temos essa vacina moral, que desde já começa a criar em nós anticorpos importantes para conseguirmos ali avançar de uma forma segura e de uma forma mais equilibrada, e não passando por todos esses tropeços, né, que infelizmente nós ainda acabamos sofrendo na nossa trajetória. André colocou, né, os canhões direcionados a alguns e a ti mesmo. Suas trincheiras estão fechadas e escondidas dentro da sua consciência. Forte, né, Andréa? Então, aqueles que já conseguiram se libertar desses dramas todos, né, percebe ali totalmente desarmado, sem trincheiras, portas abertas, consciência tranquila. Mas a maioria de nós estamos fechados ainda dentro desse nosso mundo ainda tão egoísta, né? Muito obrigado pela participação, amigo. Vamos lá, seguindo aqui o nosso boletim. Terceira comunicação. Pois, felizmente, a gente consegue mudar um pouco isso, né? Através dessa autoconsciência. Terceiro, leitura de uma notícia enviada pelo senhor de T, contendo a descrição, olha que interessante isso, contendo a descrição de um mundo muito superior, ao qual seu espírito foi transportado durante o sono. Parece que esse mundo tem muita analogia com o estado indicado para Júpiter, porém num grau ainda mais elevado. Estudos. Nós vamos voltar daqui a pouco a esse relato dessa pessoa que em sonho fez a visita num mundo muito mais elevado do que Júpiter. Então, estudos. 2 ditados espontâneos são obtidos, um pela senhora Parris, assinado Luiz, outro pelo senhor Didier Filho, assinado Gerard Nerval. Perguntas relativas à visão do senhor T, dirigidas a São Luís. Vagas e incoerentes, as respostas acusam a evidente interferência de um espírito enganador. Vamos falar sobre isso mais um pouquinho ainda. Terceiro, evocação de Adam Smith, aquele economista, né? A propósito da carta do Sr. Rabaque. Perguntas sobre suas opiniões atuais, comparadas às emitidas em suas obras. Ele confirma o que disse ao Sr. Rabaque, quanto ao erro do princípio que lhe serviu de base nas suas apreciações morais. Então, aquela mudança de pensamento, de ideias, acabou realmente se modificando, principalmente naquela obra que ele falava sobre a parte moral, né? Sexta-feira, 18 de maio de 1860, o terceiro boletim. Nós vamos voltar a falar do Sr. T, hein? Não vamos esquecer dele. Aconselho e por proposta do comitê, e após relatório verbal, a sociedade recebeu no número de seus associados livres o Sr. B, negociante em Paris,
e o Sr. C, negociante na mesma cidade. Comunicações diversas. Leitura da comunicação seguinte recebida em sessão particular, a propósito dos trabalhos da última sessão pela senhora S, médium. A senhora S, ela recebeu aqui. Deixa eu ver aqui, senhora S. Tá, mais para cima ela falou. Deixa eu ver aqui. Tá, então pela senhora S, aqui nós tivemos a comunicação de São Luís. Pergunta: por que São Luís não se comunicou sexta-feira passada pelo senhor Didier e deixou falar-se um espírito enganador? São Luís estava presente, mas não quis falar. Aliás, não reconhecestes que não era ele? É o essencial. Não fostes enganados, desde que vos destes conta da impostura. Com que objetivo ele não quis falar? Podeis perguntar a ele mesmo. Está aqui. São Luís poderia esclarecer o motivo de sua abstenção? Ficastes contrariado com o que aconteceu. Entretanto, deveis saber que nada acontece sem motivo. Foi, Brás? Percebemos aqui que até Kardec passava por esses testes, né? Muitas vezes há coisas cujo objetivo não compreendeis, que a princípio parecem más, mas sois muito impacientes, mas cuja sabedoria mais tarde reconheceis. Ficai, pois, tranquilos e não vos inquieteis por nada. Sabemos distinguir os que são sinceros e velamos por eles. Se foi uma lição que quiseste nos dar, eu a compreenderia. Quando estamos entre nós, mas em presença de estranhos, que poderiam ficar mal impressionados, parece que o mal sobrepuja ao bem. Elaborais em erro, vendo as coisas assim. O mal não consiste naquilo em que acreditais, e eu vos asseguro que houve pessoas aos olhos das quais essa espécie de revés foi uma prova de boa-fé de vossa parte. Aliás, do mal muitas vezes resulta o bem. Quando vedes um jardineiro cortar os belos ramos de uma árvore, deplorais a perda da verdura, e isso vos parece o mal. Porém, uma vez suprimidos esses ramos parasitas, os frutos são mais belos e saborosos. Eis o bem. E então achais que o jardineiro foi sábio e mais prudente do que supunhais. Do mesmo modo, se amputa um membro de um doente, a perda do membro é um mal, mas após a amputação se fica melhor. Eis o bem, porque talvez lhe tenham salvo a vida. Refleti bem nisto, e haveis de compreender. É muito justo, mas como se explica que, apelando aos espíritos bons e lhes pedindo que afastem os impostores, o apelo não seja atendido? É atendido, não o duvideis. Mas estáis bem seguros de que o apelo procede do fundo de coração de todos os assistentes, ou que haja alguém que, por um pensamento pouco caridoso e malévolo, ou pelo desejo atraia para o meio de vós os espíritos maus? Eis porque vos dizemos incessantemente: sede unidos, sede bons e benevolentes uns para com os outros. Disse Jesus: quando estiverdes reunidos em meu nome, estarei entre vós. Acreditais, por isso, que basta pronunciar o seu nome? Não o penseis em convencer-vos de que Jesus não vai senão onde é chamado pelos corações puros. Aos que praticam os seus preceitos, porquanto esses são verdadeiramente reunidos em seu nome. Não vai aos orgulhosos, nem aos ambiciosos, nem aos hipócritas, nem aos que falam mal do próximo. Foi a eles que Jesus se referiu: não entrarão no reino dos céus.
Compreendo que os espíritos bons se afastem dos que não lhe ouvem os conselhos, mas se entre os assistentes há mal intencionados, isso é uma razão para punir os outros? Admiro-me de vossa insistência. Parece que me expliquei com muita clareza para quem queira compreender. É preciso repetir que não vos deveis preocupar com tais coisas, que são puerilidades junto ao grande edifício da doutrina que se ergue. Acreditais que vossa casa vai cair porque se desprende uma telha? Duvidais de nosso poder, de nossa benevolência? Não? Pois bem, deixai-nos agir, e ficais certos de que todo pensamento, bom ou mau, tem seu eco no seio do Eterno. Nada dissestes a respeito da invocação geral que fizemos no começo de cada sessão. Podeis dizer o que pensais? Deveis sempre apelar aos bons espíritos. A forma, bem o sabeis, é insignificante. O pensamento é tudo. Admirai-vos do que se passou, mas examinastes bem o rosto do que vos escutavam quando fazíeis a evocação? Não percebestes mais uma vez o sorriso de sarcasmo em certos lábios? Que espíritos pensais que tragam essas pessoas? Espíritos que, como elas, se riem das coisas mais sagradas. É por isso que vos digo, para não admitirdes o primeiro que vier, evitando os curiosos e os que não vêm para se instruírem. Cada coisa virá a seu tempo, e ninguém pode prejulgar os desígnios de Deus. Em verdade vos digo que aqueles que hoje sorriem dessas coisas não rirão por muito tempo. São Luís, então, assina esse trecho para nós. Trazendo aqui algumas reflexões, vamos voltar só um pouquinho aqui. Aqui antes de Kardec começar essa conversa com São Luís, só para a gente reconstruir aqui o nosso raciocínio. A última sessão, então, nós tivemos ali a senhora S, que trouxe, deixa eu só aqui encontrar, aqui, só um instantinho. Só quero encontrar aqui a comunicação da senhora S para a gente poder contextualizar essas colocações aqui de Kardec. Aqui não faz uma referência, a não ser aqui das demais sessões, né? Eu queria encontrar essa senhora S, procurei aqui, não achei agora. Só para a gente fazer essa relação, né, entre a causa e o efeito, né? O efeito nós vimos aqui agora, que foi a comunicação de São Luís. A causa... pois é, Brasil, André, é tão complicado. Senhor T, senhora... Tem a senhora Parrise, que trouxe aqui assinado por São Luís. Talvez seja a senhora S. Parrise, né? Porque foi assinado por São Luís. E depois, aqui embaixo, Kardec faz exatamente aqui uma referência a essa evocação. Por que ele não se comunicou e deixasse que um espírito enganador fizesse? Pelo senhor Didier. É isso aí mesmo. Então aqui nós vimos, né, essas orientações importantes, que não apenas Kardec estava aqui sendo testado, mas ele foi testado em público, com pessoas estranhas à sociedade. E aí o que chamava a atenção de São Luís não deixe que qualquer pessoa entre para participar. Porque quando se faz uma evocação, toda aquela preocupação, vamos dizer assim, aquele cerimonial do início, de todo mundo concentrado, fazendo uma prece, fazendo aquela evocação para que o espírito aparecesse, para algum espírito se comunicasse, aparecesse não, né? Quem dera. Na plateia, aquelas pessoas ficavam olhando incrédulas, achando que aquilo era muito estranho, que aquilo não era verdadeiro e coisa e tal, e de repente vem ali a comunicação de um espírito que muitas vezes está vinculado a alguém da plateia que acabou se apresentando daquela forma, né, trazendo ali
uma desarmonia para o pensamento, para a coletividade. E isso serve para nós, né? Porque a gente teve aquela comunicação do nosso querido irmão do bem chamando a atenção exatamente isso. A importância da harmonia do pensamento coletivo entre nós. Para que isso possa trazer para nós também, né, uma segurança e permitir também que esse apoio se faça presente beneficiando a todos e não criando aquele clima tão desarmônico que, infelizmente, acaba acontecendo aqui também. A Andréa colocou aqui, né, achei importantíssima orientação para os nossos encontros, né, nas câmaras, né, sim. Muito importante isso também. Para a gente avançar aqui para finalizar rapidamente aqui para finalizar esse boletim, nota dirigida pelo Sr. Jobá, de Bruxelas, sobre a evocação por ele feita do Sr. C. de BR, falecido recentemente. Lembrando que o Sr. Jobá, aqui ele está encarnado, mas futuramente ele vai desencarnar, inclusive ele se tornou depois, né, um espírito evocado lá da revista do livro O Céu e o Inferno. Ele tem uma história muito interessante. A gente vai chegar nele em breve. Então, por enquanto, ele está lá em Bruxelas, trabalhando em prol da doutrina, mas ele é um espírita muito exaltado, muito empolgado, às vezes atropelando um pouco o tempo das coisas. E nós veremos ali situações interessantes em que ele se envolve. Terceiro, leitura de uma comunicação obtida pela senhora Lesk, médium membro da sociedade, com interessantes comunicações sobre a história do espírito e do cãozinho, publicada adiante. Outro ditado espontâneo do mesmo médium sobre tristeza e mágoa. Depois aqui, carta do Sr. B, professor de ciências, sobre a teoria que lhe foi dada das horas fixas nas quais cada espírito pode manifestar-se. Ou seja, né, o espírito se manifesta conforme o horário marcado na agenda. Né? Essa teoria é por todos considerada, sem exceção, como resultado de uma obsessão da parte de espíritos sistemáticos e ignorantes. A experiência e o raciocínio demonstram à saciedade que ela não merece um exame sério. Sexto, para a gente finalizar, deixa eu ver aqui, sexto, ainda tem mais alguns ainda. Rapidinho aqui para a gente fechar. Sexto. Relato de um fato curioso referente ao retrato pintado sob a influência de uma mediunidade natural e intuitiva. O Sr. T, pintor, tinha perdido o pai numa idade em que não podia conservar nenhuma lembrança de seus traços. Como os outros membros da família, lamentava vivamente não ter nenhum retrato dele. Certo dia, quando se achava em seu ateliê, teve uma espécie de visão, ou antes uma imagem, se lhe desenhou no cérebro e ele se pôs a reproduzi-la na tela. Sua execução tomou várias sessões e de cada vez a mesma imagem se apresentava a ele. Veio-lhe a ideia de que pudesse ser seu pai, mas não falou a ninguém. Quando o retrato foi concluído, ele o mostrou aos parentes e todos o reconheceram sem hesitar. Estudos. 4 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro pela senhora Rouet, do espírito que começou a escrever suas memórias. O segundo pela senhora S, sobre a fantasia, Alfred de Musset. Esse Alfred de Musset foi um poeta francês, né? Então ele falou sobre fantasia. O terceiro pela senhorita Stephanie, de um espírito familiar falecido há alguns anos e que em vida se chamava Gustave Lenormand. É um espírito ainda pouco adiantado, de um caráter alegre, espirituoso, mas muito bom, muito prestativo, e que é considerado em várias famílias onde muito aparece como um amigo da casa. Um dia havia dito que viria a expulsar os espíritos maus. E o quarto, a senhorita Paris, assinado por São Luís. E para finalizarmos, evocação do Sr. B, professor de ciências, vivo, do qual se falou acima, e que tinha sido designado por outro espírito como podendo dar informações sobre François Bayle, médico do século XVII, cuja biografia querem fazer. O resultado dessa evocação
tende a provar que Baile, morto, e o Sr. B, vivo, são a mesma pessoa. Com efeito, este último forneceu as informações desejadas e deu várias explicações do mais alto interesse. Serão publicadas. Ou seja, o Sr. B, que é um professor de ciências, e François Balle, que é um médico desencarnado. Aqui, pelos estudos, são a mesma pessoa. Ele acabou, primeiro inicialmente como médico, reencarnou como professor, ali atualmente encarnado. Então, futuramente, aqui em breve, nós estudaremos então essas comunicações. Então é isso, meus amigos. Finalizamos por aqui a nossa leitura dos nossos boletins. Temos aqui só mais uma edição do boletim para a gente finalizar. E depois estudaremos no nosso próximo encontro o Espiritismo na Inglaterra, um espírito falador, avançando um pouco mais. O espírito falador fala bastante, aqui tem muita coisa para falar dele. Será que nós vamos ficar só nele? Depois, o espírito e o cãozinho. Olha que legal. Só para trazer para nós aqui um pequeno spoiler. Um rapaz faleceu há 8 meses e sua família, na qual há 3 irmãs médiuns, o evoca quase diariamente por meio de uma cesta. Certa vez o espírito é chamado, um cãozinho do qual muito gostava, salta sobre a mesa e vem cheirar a cesta, soltando pequenos ganidos. A primeira vez que isso aconteceu, a cesta escreveu: "Meu bravo cãozinho, que me reconhece". Então esse aqui é o spoiler, para a gente já ficar na expectativa do que vai chegar para nós nessa entrevista que vai ter aqui. Uma entrevista pequena, mas aqui com respostas bem interessantes, que vai nos ajudar bastante. Depois, o espírito de um idiota.